Bom dia, meu nome é Vera, meu canal é Incentivando Pessoas que querem começar o seu comércio. Eu quero responder uma pergunta de Magali. Ô Magali, eu vou te contar a minha história para você ter base do que fazer. Viu? Porque hoje em dia, para começar o comércio, principalmente já pagando o aluguel, inclusive foi a semana passada, acho que foi essa semana, ele estava falando no jornal que o aluguel teve um reajuste, né? Então, eu vou te contar a minha história para você ter mais ou menos uma base do que fazer, né? Ó, quando eu comecei o meu comércio, eu comecei no corredor, que eu moro na segunda casa aqui do lado, né? Eu comecei lá, depois de alguns dias, acho que não foi nem meses, não. Depois de alguns dias, minha irmã pegou e me alugou a frente aqui do lado, que eu tenho até um vídeo mostrando. Eu fiquei lá um bom tempo, só que o aluguel, ela praticamente não cobrava aluguel, sabe? Aí eu comecei lá, nesses dois lugares. Comecei no corredor, depois fui para frente. Só que a vantagem de você começar em sua casa, se tivesse como, para você seria melhor, né? Porque você ia estar livre do aluguel, né? Então tenha muitas coisas para quem quer começar, igual tem muitos vídeos explicando como começar, tem muitos vídeos explicando como você seguir no decorrer do tempo. Só que às vezes a gente olhando o vídeo é uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. E eu sempre falei, né? Isso é uma coisa que eu nunca escondi, né? Porque às vezes a gente sonha muito. Você olhando um vídeo, às vezes você sonha muito. Pensa que aquilo é rápido, pensa que é da noite pro dia, mas infelizmente não é. Quando eu comecei com tábua. Assim, inclusive nem era dessa, tábua. Tábua velha que tinha lá no meu quintal. Eu peguei as tábuas e coloquei milho, saí colocando um pouquinho de cada coisa. Só que naquela época, uma das coisas que me fez alavancar foi as crianças. Porque eu coloquei um pouquinho de cada coisa e coloquei doce, bala, pipoca. Então, através daquela criançada, elas avisou pro pai, avisou pra mãe, avisou pra avó, né? Então, foi uma das coisas que me ajudou muito. Por isso que nos outros vídeos eu falo que para começar você tem que olhar qual tipo de cliente você vai atender. Se é um lugar que tem muita criança, se é um lugar que tem mais adulto. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente tem que sempre estar pesquisando, né? Porque é mais ou menos assim. Vamos supor que você abre o seu comércio num lugar que tem muito adulto, você coloca só bala. Ou então tem muita criança, você só coloca o produto de casa, né? Então, é uma coisa que você tem que estar sempre pesquisando. Não é simplesmente abrir e colocar qualquer coisa, não. Você tem que estar pesquisando. E na época que eu coloquei lá, a criançada me ajudou muito, né? Muito mesmo. E eu comecei com quase nada. Inclusive, eu estava vendo o vídeo de, deixa eu ver o nome dela aqui que eu esqueci. Adriana Santos. Adriana Santos, ela começou mais ou menos na época que eu comecei, né? Uns 4 anos atrás, mais ou menos, que é os outros vídeos que eu tenho. E eu fico muito feliz, viu, Adriana? Um beijo grande, né? Aí eu comecei com quase nada. Eu não tinha quase nada. Só que no longo da minha vida eu sempre mexi com vendas. Quando eu era criança, eu levava almoço pro meu pai, daí a pouco eu vinha, caçava latinha para vender, né? Aquelas latinhas de óleo que era antigamente. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre mexi com venda. Depois de latinha eu fui crescendo, eu fui vender Avon, fui ser mascate. Então, resumindo, eu sempre mexi com venda. E geralmente as pessoas que começam novo mexendo com venda, muitas vezes tem hora que eu falo assim, eu tenho costume de falar assim, que eu tenho faro aonde que dá dinheiro, né? Eu costumo falar isso de mim mesma, da minha pessoa. Aí eu comecei lá, coloquei um pouquinho de mercadoria de cada uma, só que aí começou crescendo, né? Só que a propaganda é a alma do negócio, você sempre tem que estar falando.
Se você for começar na sua casa, pode ser no fundo da sua casa, pode ser em qualquer lugar, você fazendo propaganda, você consegue cliente. Tem alguns clientes que no começo, assim, de cara, não vai não, né? Tem uns que fica assim meio que, sabe? Não sei explicar não, mas tipo assim, despreza a gente por estar começando, né? Até hoje aqui tem gente que ainda faz isso. Mas no começo você pode começar até na sua casa, sabe? Livro de aluguel. Se você morar no fundo, você coloca a plaquinha na frente. Se for na frente, procura um jeito de poder abrir o seu pontinho para você não ter aluguel. Porque o aluguel hoje em dia, infelizmente, ele come com a gente no prato, né? Às vezes você paga um, daí a pouco tá vencendo o outro. E para você que quer começar, igual você está falando, que tá com dificuldade, se você souber começar, você vai para frente, dependendo do lugar onde você mora, né? Então, seria uma boa demais. Aqui mesmo, meu bairro aqui é sossegado. Minha rua aqui mesmo, ela é muito sossegada, ela é muito mesmo. Então, eu vendo pouco, é igual eu falo. Não tem vergonha de falar. Mas mesmo aos poucos eu estou crescendo. Vocês estão vendo que eu estou crescendo, né? Então, se você souber usar a cabeça, mesmo, mesmo que, tipo assim, que você não, vamos supor, Vera, eu não tem como eu abrir o meu ponto lá. Coloca na sua casa, começa na sua casa, que eu comecei assim. Eu comecei assim, eu não esqueço disso nunca, sabe? Às vezes, hoje mesmo de manhã, eu tava lembrando e me deu assim, sabe? Eu, às vezes, eu me pego pensando em como eu comecei para chegar onde eu tô hoje. Tipo assim, chegar assim que eu comecei no bequim, depois fui para casa da minha irmã e hoje, graças a Deus, eu tô no meu ponto. E esse ponto é meu, não é alugado. Mas foi uma batalha para mim conseguir estar aqui hoje. É por isso que eu falo, as coisas não é do jeito que a gente sonha, quando você vê, fala assim, nossa, ela conseguiu subir rápido. Não, teve etapas, muitas etapas, sabe? Porque quando eu fiquei na casa da minha irmã, depois de um certo tempo, eu endividei, né? Saí comprando muita mercadoria, né? Igual eu sempre falo nos meus vídeos. Então, quando eu fui acordar, já tinha feito um bocado de besteira. Aí chegou, um belo dia, chegou minha vizinha. Ela tem ela mora aqui. Só que ela tinha comprado aqui na mão do irmão dela. Aí ela pegou e eu era costureira na época. Aí ela pegou e falou, ô Vera, eu vou vender um pedaço meu lá. Menina, naquela época, gente, imagina assim, uma pessoa que enlouqueceu, foi eu. Eu falei assim, ô moça, você vai vender? Só que eu não tenho dinheiro para comprar. Ela falou assim, eu só vendo se for para você. Gente, mas, sabe assim, aquela hora Deus estava me dando. Porque quando eu estava na casa da minha irmã, eu pedia a Deus, eu falava, Deus, eu comecei ali, hoje eu estou aqui, e depois daqui eu vou para onde quando minha irmã pediu o ponto dela? Porque ela ficou em 2 cômodos para poder passar aquela parte da frente para mim. Ela ficou morando em 2 cômodos. Ela tem 3 filhos, 3 filhos e ela. Ela ficou em 2 cômodos para ela me alugar à frente, que é onde tem nos outros vídeos lá que eu falo. Aí eu pensava, meu Deus do céu, se ela me pedir o ponto, para onde que eu vou? Aí eu sempre pedia a Deus, falava com Deus, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Só que ali eu já estava começando minha clientela, eu já estava começando a andar, sabe, com o meu comércio. Aí batia, às vezes, quando eu parava para pensar, batia aquele desespero, que eu falava, para onde que eu vou? Eu tinha medo de aluguel, morria de medo de pagar aluguel, morria de medo de alugar um ponto e não dar conta de pagar. Era o meu maior medo. Aí eu sempre pedia a Deus, falava, Senhor, o que que eu vou fazer? Aí chega essa amiga minha, falando comigo, eu vendo se for pra você. Aí eu falei com meu esposo falou assim, Vera, você é doida? Da onde que a gente vai tirar dinheiro para poder comprar? E eu falei, não, Dalberto, nós vamos conseguir. Ele mesmo foi uma das pessoas que mais, assim, colocou na cabeça que não ia conseguir.
Aí ela falou, não, Vera, vê o que você faz, você arruma pelo menos uma parte do dinheiro, você arrumando uma parte, aí o outro nós divide. Aí eu falei com meu marido falou, Vera, não tem como. Eu falei, tem como sim, Alberto. Tem como sim, vamos embora correr atrás. Só que ele não acreditava que a gente podia conseguir, sabe? Mas eu acreditava que eu podia. Eu acreditava por ela ter falado comigo, Vera, eu vou vender se for para você. Eu falei assim, se ela tá falando que vai vender, se é para mim, é Deus que tá me dando. Então eu vou correr atrás. Aí depois de tanta luta, eu consegui colocar na cabeça do meu marido que a gente podia comprar. Aí vai ele no patrão dele para pedir para acertar com ele, para a gente poder dar a entrada. O que o patrão dele fez? Falou que não podia. A hora que ele chegou aqui e falou isso, eu entrei em desespero. Falei, meu Deus do céu, mas por que o homem não ajuda nós? Aí eu entrei em desespero e não sabia o que fazer. E eu sempre pedindo Deus, Deus me ajuda, o que eu vou fazer? Como é que eu vou arrumar esse dinheiro para nós comprar esse terreno? Se for de ser meu, me ajuda, Senhor. Aí eu peguei, na época eu pegava empréstimo no crédito amigo. Aí o que eu fiz? Eu pedi minha sobrinha, conversei com ela, expliquei para ela, eu falei assim, eu pego um empréstimo, você pega outro, pelo menos para mim dar uma entrada, para eu poder segurar o, o terreno lá, né? O terreno aqui que a menina estava querendo me vender. Ela falou, não, tia, eu vou. Aí ela foi, pegou uma parte, e eu fui, peguei a outra, nós pegou e deu entrada. Aí, graças a Deus, segurou. Graças a Deus. Aí eu já ficava rindo à toa, só que ainda tinha a segunda etapa, ainda tinha que pagar o restante, né? Porque a gente tinha dado a entrada e tinha que pagar o restante. Aí eu falava, não, Deus vai providenciar. Depois, meu marido pegou e deu de sair do serviço. Já que o rapaz não quis acertar com ele trabalhando, ele pegou e pediu para sair. Foi aí que a gente foi e quitou o outro restante que a gente estava devendo. Mas minha casa é no fundo. Ali, uma hora eu vou mostrar para vocês. Minha casa é desse lado aqui, lá no fundo. Aí, o que a gente fez na época? Como a gente tinha comprado aqui, a gente só abriu a porta de lá para cá. A gente abriu a porta de lá para cá, então, gente, quando eu olhava, porque, desculpem, porque quando ela comprou, o lote seria mais largo, assim, e assim, ele não ia ter lá no fundo, não. Se não me engano, parece que meu marido fala que tem 30 metros, parece daqui lá pro fundo. Eu sei que é uma tirona bem grandona. E 3, vai ter 30 de largura. Aí, foi aí que com muita luta a gente conseguiu comprar. Aí veio a segunda etapa de nós crescer a casa para cá. Por isso que eu falo, porque tudo é luta, nada é fácil. Só que isso aí foi, tipo assim, foi no espaço de tempo que Deus foi providenciando tudo. Aí eu tipo um botequinho que eles falam, né? Eles falam botequinho. Fiz um botequinho ali, na frente, pequenininho. Depois aumentei, não, minto, fiz aqui. Depois aumentei mais um pouquinho. Depois aumentei mais um pouquinho. Eu sei que eu aumentei 3 vezes. Porque eu não tenho como, eu não sei mexer no telefone. Porque se eu soubesse, eu ia colocando as fotos para vocês verem. Aí eu fui aumentando, eu sei que aumentei 3 vezes. Depois, parou. Só que aonde que eu tinha colocado a porta aqui atrás de mim, aí tinha ficado descoberto. Só que quando os povos chamavam na venda, aí a gente passava, quando estava chovendo, a gente passava de lá para cá, molhava tudo. Aí depois, conversando com meu marido, aí nós resolvemos fazer tudo. Aí pôs telhado nem tudo. E depois veio a luta para colocar a laje. Por isso que eu falo, na vida da gente é etapas. A gente não pode desanimar, porque muita luta a gente tem. Então, você pega essas dicas que eu estou te passando, isso vai te fortalecendo, para você entender que não é só assim, eu vou montar e pronto, acabou. Não. Só que tem muitos lados bons. Sabe por quê? Porque você montando na sua casa, você vai ter o dinheiro que era para você pagar o aluguel, você vai investir em mercadoria. Só que se você tiver o dinheiro para pagar o aluguel e colocar a mercadoria, é bom.
né? Mas para você que está querendo começar e que está com dificuldade, se eu fosse você, eu começava na sua casa. Eu começava na sua casa, porque de acordo, vamos supor, você começa na sua casa, daí a pouco você já muda para um lugar maior, só que aí você vai estruturando, né? Vai estruturando, vai melhorando, porque é isso que acontece. Quem monta um comércio pequeno hoje, é isso que acontece. A gente começa com pouco. Aí daí a pouco Deus vai providenciando até você chega no seu ponto que Deus prepara para você e fala, é aqui que você vai ficar, né? Porque, igual teve uma menina, eu não lembro o nome dela, ela falou, Vera, ela me mandava os vídeos nos finais de semana, dia a dia. Ela colocou o comércio dela na sala dela, colocou as mercadorias no rack e começou. Começou. Só que essa menina tem muita história dela, sabe? Aí começou, ia vai, ia vai. Aí ela começou com 2 leites, depois foi aumentando aos pouquinhos. Aí a última vez que eu tinha conversado com ela já tinha feito o ponto dela, né? Graças a Deus ela já tinha feito o ponto dela, porque de uma caixa de leite ela passou a comprar 3, 4. Ela mandava para mim, Vera, meu comércio está aumentando todo dia. De 3 óleos que ela comprava, e ela já estava comprando 4 caixas de óleo. Não, foi assim uma coisa tão bonita, sabe? Que ela soube trabalhar com a cabeça, por isso que você tem que trabalhar com a cabeça. Por isso que eu falo que eu fico escrevendo todo dia eu estou escrevendo, todo dia eu estou sempre, sabe, batendo com a cabeça para mim não fazer nada errado. Aí, eu sei que ela cresceu, graças a Deus, rapidamente, né? Uma das coisas que levou ela a crescer foi o quê? Os clientes, as pessoas perto da casa dela, né? Então, chegava lá, pedia um leite, ela pegava, ela vendia. Aí, inclusive, não sei se foi ela que me falou que teve um dia que chegou, o marido dela comprava caixa de leite. Aí chegou um cliente lá caçando leite. O leite, ela não tinha o leite, mas tinha o leite da filha dela. Ela pegou e vendeu 1 litro, para não perder o cliente. Eu me esqueço disso, eu não sei se foi ela. Eu sei que tudo é no passo a passo. Você tem vontade de montar o seu comércio? Se você tem, você consegue. Isso pode ter certeza. Eu vou te contar, você consegue. Porque quando a gente tem vontade e tem garra, você consegue. E eu vou te falar que dependendo do lugar que você mora, em pouco tempo você consegue levantar um comércio. Às vezes tem pessoas que falam, não consegue, consegue sim. Consegue. Você estando dentro de sua casa e tendo cliente ao seu redor que você possa vender sua mercadoria, você consegue, né? Não é fácil, né? Tipo assim, tem muitos lugares que é bom de você ter um comércio. Por isso que cresce rápido. Você tem mais movimento, né? Tem mais gente passando na sua rua. Então, ali consegue. Hoje mesmo eu estou aqui, eu agradeço a Deus. Eu estou começando do zero, de novo. Mas eu estava pensando, esse começo meu, de agora, Deus tem um propósito para ele na minha vida. Né? Porque eu fiquei tanto tempo afastada, tanto trabalhei com outros serviços. Então, para mim estar voltando agora, hoje eu estava perguntando a Deus, Senhor, que propósito eu tenho para mim nesse novo comércio? Só que eu venho hoje mais forte. Eu venho hoje com a cabeça no lugar. Eu aprendi muito. Eu apanhei bastante. Só que tem muitos vídeos que servem para você não apanhar, né? Apesar que tem pessoas que precisam apanhar para aprender. Mas tem muitos vídeos que te incentivam a fazer a coisa certa. Muitos mesmo. Só que eu sou do tipo que, tipo assim, igual agora eu tive curiosidade de ir em outros vídeos, né? Pra ver as meninas, que eu tava com saudade e tudo. Só que eu não gosto muito eu acho que isso é errado. Porque eles falam muito para estar pesquisando, olhando outros canais e tudo, mas isso é uma coisa que, com toda sinceridade, eu não gosto. Tipo assim, eu não gosto de ir no outro canal da pessoa e ver o que ela tá falando. Né? Eu não gosto. Eu gosto de falar o que eu aprendi, o que eu sei e o que eu passei, sabe? Eu gosto de falar isso. Eu não, eu acho que se for crescer o meu comércio, se for crescer olhando dos outros, eu não consigo.
infelizmente, é uma coisa que eu não consigo, porque eu acho que eu tento passar, tipo assim, o que adianta eu ir lá, ver o que ela está fazendo e querer fazer, querer copiar ela, sendo que não foi aquilo que eu passei. Não, por isso que eu passo para vocês o que eu passei, o que eu aprendi, né? E o que eu tenho aprendido no dia a dia, porque sempre a gente aprende muitas coisas, né? Nada, tipo assim, não existe ninguém que fala, eu já sei tudo. Não, todo dia você aprende uma coisa nova, muita coisa nova, né? Então agora eu estou indo no passo a passo, como vocês viram, né? E eu estou muito feliz, graças a Deus, muito feliz mesmo. E eu agradeço grandemente a vocês, porque vocês têm me incentivado bastante. Foi ontem eu ganhei, ó, 4 inscritos. 4, gente. Oh, gente, mas eu fiquei tão feliz com esses 4 inscritos que eu ganhei ontem. Eu falei assim, gente, eles estão voltando. Inclusive teve, era ter pegado seu nome, moça. Teve uma das meninas que falou, velho, eu te procurei e não te achei. Aí eu tinha mandado um oi lá para Lauriane Reis. Aí ela pegou e viu. Aí ela veio para o nosso comércio, ó, um beijo grande. E eu fico muito feliz por você estar aqui no nosso canal novo. E cada vez aprendendo mais, porque, igual eu tô falando, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, né? Então, vamos no passo a passo mesmo. Eu tô tendo paciência, que coisa que antes eu não tinha paciência nenhuma para poder aprender. Só que hoje eu tenho paciência, porque eu tento enxergar lá na frente e esquecer o que eu passei. Por isso que eu passo para vocês, né? Então não desista. Se você tem um sonho, não desista. Vai no passo a passo. Às vezes tem hora que a gente fica com vergonha. Ah, Vera, eu comecei com tão pouquinho, eu tô com vergonha. Vergonha de quê? Ali você está começando o seu trabalho, começando. Você quer crescer, você não quer trabalhar fora. Então você está começando seu serviço, seu trabalho. Então isso é uma das coisas mais maravilhosas que tem. É a gente não ter vergonha do que a gente faz, por mais que seja pouca mercadoria, não tenha vergonha. Acredita, olha para aquele pouco de mercadoria, enxerga, tenta mentalizar, você enxerga ele grande, mas não fazendo nada errado. Faça certo, sabe? Começa certo, faça certo. Não queira colocar o carro na frente dos bois, igual eu fiz, não. O que foi que eu fiz da outra vez? Só que hoje não. Hoje, graças a Deus, eu tenho a cabeça no lugar. Hoje eu posso dizer para vocês que, graças a Deus, eu estou feliz, né? E que tudo que eu coloco aqui é para incentivar vocês. E outra, eu não simplesmente vou e saio comprando aquela tão de coisa só para mostrar para vocês, sendo que a realidade é outra. Não, isso eu não quero fazer. Porque eu encher o comércio, igual eu falei, encher o comércio é uma coisa, né? Só que você andar na realidade é outra, totalmente diferente. Eu não quero passar isso para vocês. Eu quero que vocês aprendam do jeito certo, façam do jeito certo e possam sobressair. E lá na frente olhar para trás e falar, eu consegui. É isso que eu quero. E eu vou ver muita gente assim, se Deus quiser, em nome de Jesus. Eu espero que tenha te ajudado, sabe? Porque é a gente mesmo que tem que parar e pensar. Isso compensa? Isso não compensa? Só que não queira colocar muita coisa ruim na cabeça, não. Pensa só o seguinte, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Se concentra nisso. Porque no mais Deus providencia para você. Tá bom? Ó, um beijo grande. Fica com Deus e tchau.